Olá, você que está assistindo, seja muito bem-vindo a bordo do Voo de Drone. Eu sou o Renato Freitas e olha quem voltou pro canal, galera. E aí, Aê! galera? Sérgio Barros do Ó, canal RTH Drone. E aí, saudade Sérgio? desse rolê aí, cara. Ó, Poxa até vida, que quanto enfim tempo, voltamos, ó. Eu não sei nem há quanto tempo que a gente fez o último rolê junto, hein? Tem quase um ano, hein? Hoje o rolê vai ser top, hein, Vai galera? ser top. É um rolê Hoje foi difícil esse, hein? que a gente está tentando fazer, né, Sérgio? Desde que a gente entrou nesse mundo dos drones, a gente fala Tenta sobre esse fazer lugar esse, cara, e a gente vai fazer hoje. Você já sabe onde é, porque tá aí no título, na capa, mas é um lugar incrível, né, Sérgio? Cara, é histórico. Vocês vão ver, galera. Vocês vão ver aí, assista o vídeo, porque é um negócio diferente, tá? Eu tava dando uma diferente. pesquisada rápida, Sérgio. As dependências da Fazenda da Taquara e até o maciço da Pedra Branca, a de Gavernec aqui. Bicho, É grande, cara, o lugar era é grande. gigantesco. Na verdade, o Barão da Taquara, né, praticamente era dono da Baixada de Jacarepaguá inteira, Isso né? aí. Então, é um lugar que está preservado, galera. É um lugar do século XVII, bem aí. legal mesmo. Fica aí que vocês vão gostar. Beleza? Então é isso aí, acompanha com a gente, porque a gente vai mostrar tudo, do chão e também do alto, com belíssimas imagens aéreas, afinal de contas, voo de drone. Eu sou Marcos André Azevedo, funcionário da sede, conservador, restaurador e historiador. E hoje a gente vai falar um pouquinho da sede, a fundação da sede, as raízes, o que temos nos alicerces e toda a composição da arquitetura colonial do século XVIII e também sobrado, estilo neoclássico tardio do século XIX. Sejam bem-vindos conhecer um pouquinho da história desse casarão, sede do antigo engenho velho da Taquara. Porque assim, a gente passa muito tempo sem falar sobre a história da sede, né? Então acho que é uma obrigação civil, né? Até porque é um bem tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então nós temos a obrigação de difundir a cultura, né? Falar sobre... Até porque a sede da Taquara é um dos antigos engenhos, né, do século XVIII que continua na família e preservado. Então é uma joia que a gente tem que falar sobre ela para valorizar e preservar. E é por isso que eu decidi aceitar o convite de vocês para falar um pouquinho desse Nós agradecemos. nosso patrimônio. Por onde você acha que a gente deve começar? A gente vai começar do início das estruturas da terra, que a gente vai falar sobre a taba de Jacarepaguá, né? Quando a gente olha todo esse patrimônio histórico, né, aí você pode dar um close lá, quando nós observamos todo esse patrimônio histórico nesse promontório, né, a gente não faz ideia do que era antes, né? O que veio antes da Fazenda da Taquara, Engenho Velho da Taquara, Capela Mor, Exaltação da Santa Cruz, e toda essa estrutura é feita pelos colonizadores de Jacarepaguá. Mas é interessante nós falarmos sobre aquelas memórias apagadas, e os indígenas tiveram uma contribuição muito grande nisso. E antes de ser, né, essa monumental fazenda, nós tínhamos uma taba indígena, né, Tupinambá, nesse promontório. Então o nome dessa taba, que pouco se estuda sobre isso, é Taquaruçutiba. Estamos fazendo pesquisas mais profundas, mas temos relatos de viajantes do século XVI que fazem menção a essa taba Tupinambá, que foi arrasada, infelizmente, né, pelo homem branco colonizador. Isso nos idos de, né, século XVI, a cidade do Rio de Janeiro vivia em lutas, né, com os franceses, né, e a taba daqui foi contrária aos portugueses, né, e perdendo a guerra, automaticamente foram dizimados, né, e muitos foram escravizados. Então você está dizendo que exatamente onde nós estamos, onde foi construída a sede da fazenda, existia uma taba Tupinambá. Exatamente. E o nome dessa taba era Taquaruçutiba. Tem um significado? Taquaruçutiba é referente a taquara, né? O bambu taquara. Por isso o bairro é Taquara, né? É por causa do bambu
né? E era muito usado pelos índios. O bambu era um objeto extremamente necessário para o indígena em todos os sentidos, né? Para a caça, pesca, o artesanato, os instrumentos musicais, né? Se usava muito o bambu, que ainda temos ainda o bambuzal lá atrás nos fundos da sede. Ainda é o bambuzal resquício dessa tábua tupinambá. Então, assim, a sede ainda tem esse resquício das coisas tupinambá ainda viva, né? Pode-se dizer que estamos sob os alicerces, mas existe um fóssil vivo da tábua porque os bambus ainda existem lá nos fundos da sede. Eu estou lembrando aqui, nesse negócio de fazer vídeo por aí e pesquisar, o Rio de Janeiro, a história dele não dá para dissociar das histórias da história indígena. Não, não tem como. Vários lugares eles recebem nomes indígenas. Sim. E Jacarepaguá é um plural disso, né? Pois é. O sufixo tiba, em Guarani, significa grande quantidade de. Então, Taquarucitiba possivelmente era alguma coisa de grande quantidade de bambus, de soqueiras de bambu agrupadas. Excelente. Maravilha. Era costume no século XIX embelezar suas sedes, né? A Fazenda Taquara não seria diferente. Então aqui nós temos o alpendre, né? Que era uma bica d'água no século XVIII, né? E foi remodelada. E era costume à tarde as senhoras, principalmente a baronesa, com as amigas, vir tomar a fresca e o chá da tarde no alpendre, né? Aí, alguns dizem que a estrutura arquitetônica foi idealizada por Glaziot, o mesmo que fez os jardins da Quinta da Boa Vista, do Palácio Imperial de São Cristóvão. Não temos nenhuma documentação comprobatória, mas pelos alguns traços, né? E se você ver as colunas, são caules de árvore, né? E é bem interessante essa estrutura que é o modelo romântico francês, né? Muitos se faziam nos seus jardins essa estrutura. E aqui se colocava a alimentação e o chá, né? E o chá era servido para os visitantes ou a senhora. Com a chegada da família real, foi criado o Jardim Botânico por D. João VI, né? E no século XIX, depois da partida do rei, né, a proclamação da independência em 22, segundo reinado, nós temos de proteção à sede, são o alinhamento das palmeiras imperiais, né? Essas palmeiras imperiais era dada, né, por D. João VI a algumas pessoas e comensais, alguns nobres do reino, né, de Portugal, que vieram com a corte, né? E D. João, depois da aclimação do Jardim Botânico, foi plantado a primeira palmeira imperial, né? A palmeira real, no caso antes, né? A palmeira real. E já no segundo reinado, D. Pedro II continuava dando as palmeiras reais a alguns titulares do Império. E o comendador, pai do barão, que era amigo íntimo de D. Pedro I, recebeu, foram 12 palmeiras, 12 filhotinhos de palmeiras. Elas não existem mais, essa aqui já é a segunda geração dessas palmeiras imperiais. Por isso que em toda casa de fazenda antiga, né, seja colonial, seja imperial, é costume ter na frente da sede essa leia de palmeiras imperiais, mostrando a nobreza e fidalguia do proprietário. E a sede da Taquara não seria diferente. Temos essas guardiãs imperiais protegendo a sede. Em torno da sede existem vários prédios, né, que a gente fala de anexos, né? E esses anexos, é interessante nós falarmos dele porque eles eram usuais. No caso ali, teve vários usos e desusos, né? Aqui nós estamos diante de um antigo engenho de farinha e depois foi introduzido na sede a criação de gado. Ou então pegamos os ciclos, cana-de-açúcar, café e por último gado leiteiro. E entrou em desuso o engenho de farinha e foi transformado em vacaria. Então aqui nós tínhamos toda uma estrutura, né, do gado de corte e o gado leiteiro. Aí nós temos a região ali na área onde se fazia a ordenha, a alimentação,
onde tirava... Lá atrás era o açougue, onde fazia o trabalho com os laticínios, dos derivados de leite, a manteiga, o requeijão. Por quê? Tanto o barão, depois a baronesa, eles davam o leite e o café da manhã nas escolas que eles tinham na região, né? Eles tinham 3 escolas. Então, o leite dado, né, o leite das crianças, o café da manhã era dado pela família e saía daqui, dessa vacaria. Eram escolas particulares, públicas, porque, né, acolhiam todo. No século XIX era dos filhos dos escravos, né? Tanto que a filha do barão foi uma das professoras, né, a Ana Teles Rude foi uma das professoras dessas escolas públicas mantidas pelo barão da Taquara. E o barão dava a refeição. Tanto o café da manhã e o almoço, que era meio período, não era integral. É uma dessas escolas ainda ativa, funcionando na região? A Barão da Taquara é uma dessas escolas, onde a região dali do Barão da Taquara, Colégio Barão da Taquara, depois foi municipalizada, era uma das escolas mantidas pelo Barão da Taquara. E essa tamarineira foi plantada pelo um dos escravos do Barão da Taquara. É uma tamarineira centenária. Então, aqui nós temos as tulhas, né? A tulha que armazenava o café, que o barão não só plantava o café, mas ele também colhia o café de outros meeiros e poceiros das terras dele. Não só o café, como hortaliças e tudo que se plantava nas terras de Jacarepaguá, ele comprava e revendia, né? Então era uma das formas dele ajudar a população mais carente, né? Então, se todo aquele que resolvia plantar nas terras dele tinha o benefício de ser bem pago e não passar nenhum tipo de necessidade. Esse era o objetivo dele. A terra era para isso. Tanto que quando houve a abolição da escravatura, poucas famílias foram embora. Umas 13 famílias foram embora das terras dele. Os outros continuaram como empregados do Barão da Taquara. Depois ele deu terrenos, deu lotes para algumas pessoas, né? Que esses terrenos viraram sítios, né? Por isso que no século XX, Jacarepaguá era a terra dos sítios, né? Muitos desses sítios foram poceiros ou meeiros do Barão da Taquara e da Baronesa. Negros? Negros alforreados. Alforreados, porque aqui a abolição aconteceu em 3 de maio de 1888. 10 dias antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, a baronesa recebeu de presente de casamento, que ela se casou em 3 de maio, né? Ela recebeu de presente de casamento a alforria de todo. Ela pediu, na verdade, ela pediu o marido que libertasse todos os escravos. Eles eram abolicionistas, assim como a família imperial. Aqui nós temos o avarandado, né, da casa sede. É uma das joias que nós temos preservada. O chão ladrilho hidráulico, o símbolo português, a cruz, a Ordem de Cristo, tudo que era relacionado ao Reino de Portugal e Algarves, né, a bandeira lusa estava em algumas partes. E a casa respira essa atmosfera neo-portuguesa, né? Aí nós temos toda uma estrutura colonial, né? Aí nós temos os arcos de verga plena, que toda essa estrutura foi feita e idealizada pelo brigadeiro Alpoim, José Fernandes Pinto Alpoim. O brigadeiro Alpoim é um arquiteto mestre, né, que deixou todo esse traçado, né, de resquícios colonial que, felizmente, aqui na Taquara continua preservado, né? Nós temos esse trabalho magnífico, né, a laterais do avarandado em colunas toscanas, né? Você identifica esse trabalho de arquitetura, né? E você tem o entorno, que é esse guarda-corpo, né, protegendo a sede. E no século XVIII não existia esse chafariz
e nem essa parte ajardinada verde. Era tudo de lajota, porque aqui secava o café, né, do pai e do Barão da Taquara. E a gente entende essas muretas, século XVIII, porque temos esse entorno de proteção da sede como se fosse um fortim, e é realmente. Por quê? No século XVIII nós tivemos duas invasões terríveis no Rio de Janeiro. Nós tivemos em 1710 e 1711. Então tivemos dois franceses que se aventuraram em pilhar, né, o Rio de Janeiro. Do Guetrouin e Durclec. Que um desses personagens passou por Jacarepaguá, destruiu sedes de fazenda, esteve também saqueando a fazenda da Taquara. Então, em 1736, quando começou todo o trabalho de reestruturação da sede, foi necessário fazer essa mureta de proteção, que provavelmente, se os ataques corsários continuassem no Rio de Janeiro, a sede da Taquara estaria protegida, porque aqui provavelmente teriam canhões colocando lá para baixo. E provavelmente a mureta, o guarda-corpo, seria ampliado, né? Nós teríamos a Casa 7 protegida por um fortim mesmo. Isso aqui seria como se fosse um forte no outeiro, né? Todo esse promontório aqui seria o forte da Taquara. A capela também sofreu intervenções arquitetônicas no século XVIII. Era uma ermida primitiva, né? Depois que foi arrasada a Taba, Tupinambá, foi construída uma ermida, né? E o orago da capela, né, da antiga ermida, era uma cruz. A cruz trazida pelos ancestrais do Barão da Taquara, né, desde o século XVI, né, para a sede. E essa é uma relíquia da família. Só que no século XVIII, com a reedificação da casa, a capela também sofreu intervenção arquitetônica. Então, esse traçado que a gente vê dessa capela hoje é obra também do famoso arquiteto Reinhold Brigadeiro Alpoim. Então, nós temos a Torre Sineira e lá em cima, né, também teve intervenções, né, que o traçado primitivo da capela, ela é um pórtico neoclássico, né, neocolonial. Então nós temos os resquícios dessa obra, ficou ainda lá em cima. No sopé da cruz, nós temos o resquício do que era a capelinha primitiva, que ela também sofreu intervenções no final do século XVIII, que deu esse traçado, né, mais barroco à sede, né. E lá vocês veem o cruzeiro, né? Porque o orago da capela é a cruz. Por isso que a capela se chama Exaltação da Santa Cruz, por isso que nós temos a cruz lá na frente. E compondo esse ambiente, vamos dizer assim, litúrgico, religioso, da sede do Engenho da Taquara. O Engenho da Taquara tem histórias múltiplas. No próximo vídeo nós vamos mergulhar um pouquinho na casa. Vamos observar alguns objetos que compõem o cotidiano histórico dos Barões da Taquara e falar um pouquinho da arquitetura, né, do Sobrado, e vamos falar também, né, da diáspora africana e a importância, né, do negro na sede da fazenda do Engenho da Taquara. Então convido o Renato, vocês, os telespectadores que vão assistir esse vídeo, conhecer mais um pouco da nossa história, a terra dos 11 engenhos, né? E vocês vão ser muito bem-vindos. No próximo vídeo nós vamos estar aqui falando um pouquinho mais da nossa história, da nossa raiz para vocês. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer aqui imensamente ao Marco, que abriu as portas da fazenda para mostrar para a gente, contar a história que vocês viram até agora. A família Fonseca Teles e Werneck, e autorizaram a nossa visita. Como vocês viram o Marco falar, hoje foi só a primeira parte, porque tem muita história, tem muita coisa para contar. Então, no primeiro vídeo que vocês acabaram de assistir, foi toda a parte externa e as histórias relacionadas a ela. No próximo vídeo, então, a parte externa, a parte do fundo, onde nós estamos agora. Obrigado, Marco. Obrigado, Sergião. Valeu! Pelas imagens aéreas. Nós que agradecemos a oportunidade. E a você que ficou assistindo até agora. Não esqueça de deixar aquele like, compartilha. Se você é da região de Jacarepaguá, mora por aqui, tem familiares, compartilhe esse vídeo. Com certeza eles vão gostar de ouvir essa história que eu gostei de ouvir aqui da parte do Marco. Tá bom?
Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter assistido. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!